Oiê! Estamos começando um Nostalgia bem diferente do que vocês estão acostumados a ver. Me deixe saber a opinião de vocês sobre esse novo formato. Eu estou sempre aberta a opiniões, críticas, sugestões em prol de melhorar a experiência de vocês com os quadros aqui da plataforma. O caso de hoje é o Nostalgia Internacional. Eu vou falar um pouco sobre Harvey Weinstein, porque é um caso que está sempre tendo novos desdobramentos, novos capítulos, e é um exemplo muito claro de como a indústria do entretenimento e até a sociedade no geral tratam as mulheres. Harvey Weinstein, hoje com 68 anos, foi um produtor de cinema e cofundador da empresa de entretenimento Miramax e também foi cofundador da The Company Weinstein, que é uma poderosíssima distribuidora de filmes, e ambas são frutos de uma parceria com seu irmão Bob Weinstein. Harvey sempre foi conhecido por descobrir talentos independentes do cinema, entre eles ninguém mais, ninguém menos que Quentin Tarantino. Weinstein e seu irmão estão por trás de uma série de filmes de sucesso dos anos 90, incluindo Sexo, Mentiras e Videotape, de 1989, Traídos pelo Desejo, de 1992 e Shakespeare Apaixonado, de 1998, que ganhou 7 estatuetas do Oscar, incluindo a de melhor filme. Ou seja, Harvey Weinstein foi durante décadas uma das figuras mais poderosas da indústria cinematográfica. Sua influência nessa indústria pode ser exemplificada por um estudo que analisou os discursos de aceitação do Oscar. Sabe aquele momento em que a pessoa recebe um Oscar e ela sobe lá e dá aquele discurso? Né? Alguns agradecem a família, outros agradecem a uma entidade superior, dependendo da crença, outros agradecem a equipe. Essa análise constatou que Harvey foi citado e elogiado em 25 discursos de aceitação do Oscar. Ele perde somente para o produtor renomado Steven Spielberg. Bom, agora vamos entrar na parte obscura da vida de Harvey Weinstein. As primeiras declarações públicas contra o comportamento repulsivo de Weinstein envolvendo assédio e agressão sexual surgiram no dia 5 de outubro de 2017. O jornal The New York Times foi o primeiro grande veículo a noticiar o silenciamento milionário das vítimas de Harvey. Segundo a matéria, ele fazia acordos com as mulheres para que elas não comentassem sobre os casos de assédio envolvendo o nome dele, e a partir disso, ele oferecia uma quantia muito grande de dinheiro a cada uma delas. Poucos dias depois de explodir essa história, mais precisamente no dia 8 de outubro de 2017, Harvey mandou uma enxurrada de e-mails para os seus contatos mais poderosos, implorando ajuda para reviver sua carreira. Harvey escreveu para nomes como Quentin Tarantino, Ted Sarandos, que é o diretor executivo da Netflix, Jeff Bezos, que é o presidente da Amazon, e Tim Cook, que é o CEO da Apple. Então, só da gente ver quem são os contatos próximos desse homem, dá pra gente ter uma pequena percepção do poder que ele detinha. Esses e-mails constam em documentos disponibilizados pelo próprio tribunal que estava investigando já Harvey, e neles não constam nenhuma resposta dessas pessoas. Cabe ressaltar que no mesmo mês do escândalo, em outubro de 2017, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é a organização por trás do Oscar, decidiu expulsar Harvey. E ele também foi demitido da empresa que ele detinha com o irmão dele, a fim de que não respingasse nenhum escândalo sobre a empresa, mas a empresa abriu falência em 2018. Pouco tempo depois, a revista The New Yorker publicou mais 13 relatos de vítimas do magnata. Dentre elas, Asia Argento, que contou seu caso de violência com Weinstein quando ela só tinha 21 anos, e Mira Sorvino, que foi vítima do Harvey quando ela estava divulgando o filme que ela tinha feito, Poderosa Afrodite, que inclusive foi um filme dirigido por Woody Allen, que também é um produtor que está sendo acusado de assédio. Dentre os relatos estava o de uma atriz e modelo italiana, que assim que vivenciou uma experiência traumática com Harvey, ela foi direto na polícia. Diante da reação dela, Harvey sugeriu que ela fosse com ele numa apresentação musical da Broadway que ele estava dirigindo. Diante desse convite, a polícia falou assim: então vai e leva uma escuta com você, pra gente ver até onde ele vai. Gente, a escuta é uma das coisas mais horríveis que eu já escutei na minha vida. Assim, ele fica o tempo todo pedindo pra ela entrar no quarto de hotel, porque esse era o modus operandi dele. Ele marcava uma reunião, chamava as meninas pro quarto de hotel e literalmente encurralava elas e não deixava elas saírem até que elas fizessem o que ele queria. Então, a todo momento, ele fala pra ela: entra no quarto, entra no quarto, entra no quarto. E ela o tempo todo repete: eu não quero, eu estou desconfortável, por favor, me deixa embora. E ele fala: por favor, não me envergonhe, eu sou um cara famoso. E fica insistindo pra ela entrar, e ela fala que ela não quer entrar. E ele fala assim: então vai embora e nunca mais me procura.
Depois desses veículos de informação publicarem os seus exposeds, várias atrizes de Hollywood vieram a público denunciar comportamentos de Harvey Weinstein. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, que não detalhou o que ela viveu com ele, mas ela resumiu em uma experiência horrível. E ela decidiu nunca mais trabalhar com ele na vida, e ela iria alertar todas as atrizes que ela soubessem que ia trabalhar com ele, e assim ela o fez. Rosanna Arquette, atriz de Pulp Fiction, que também é um filme muito famoso, que tem o dedinho de Harvey, expôs a sua história de assédio com ele, e ainda completou dizendo que ele cumpriu a ameaça que fez a ela, que iria afundar a carreira dela de atriz, e assim ele fez, porque ela sumiu dos holofotes durante um bom tempo. Lena Headey, nossa eterna Cersei Lannister, de Game of Thrones, também foi uma vítima de Harvey, e ela expôs no Twitter um caso que ela sofreu com ele de assédio, em que ele fez a mesma ameaça que ele fez a Rosanna, de destruir a carreira dela se ela contasse pra alguém, e ela se fez de desentendida. Eva Green, Cara Delevingne, Ashley Judd, dentre muitas outras atrizes e assistentes que já trabalharam com Harvey Weinstein, vieram a público relatar os seus casos de assédio. Entre as acusações, as mulheres alegavam que Harvey obrigava elas a vê-lo nu e a massageá-lo, e dizia que iria alavancar a carreira delas de atrizes em troca de favores sexuais. Isso tudo desencadeou a hashtag MeToo, que é um movimento contra o assédio e agressão sexual, e fez com que outras mulheres relatassem casos de assédio e de agressão em seus ambientes rotineiros, no seu ambiente acadêmico, no seu ambiente de trabalho, e fez com que outras atrizes relatassem casos de assédio com outros poderosos de Hollywood. Na época, muito se questionou sobre o silêncio dos homens, diretores e atores que já tinham trabalhado diretamente com Harvey Weinstein, dentre eles Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Ben Affleck, dentre muitos outros. Porque durante muito tempo eles ficaram pianinho, ninguém falou nada. Só que a imprensa começou a cobrar tanto que eles começaram a se pronunciar, e todos sempre falando que repugnavam todos os atos e comportamentos de Harvey Weinstein. Bom, Weinstein foi acusado por mais de 100 mulheres, mas nem todas essas acusações foram apreciadas pela polícia americana. Jessica Mann e Mimi Haley foram algumas das mulheres que denunciaram Harvey formalmente. Jessica Mann, uma ex-atriz, informou que Harvey a estuprou em um quarto de hotel em Manhattan em 2013. Mimi Haley, que trabalhou como assistente de produção, afirmou que Weinstein a obrigou a fazer sexo oral nele, no seu apartamento, em Manhattan, em 2006. Os promotores do caso descreveram Weinstein como um predador, que ele atacava mulheres com dificuldades financeiras e que tinham alguma pretensão de ter uma carreira na indústria cinematográfica. Megan Hash, uma das promotoras do caso, disse, abre aspas, o poder que ele explorou não era apenas físico, também era profissional e profundamente psicológico. Fecha aspas. Principalmente porque o assédio ele não é somente sobre o ato em si, mas também sobre o poder que o agressor exerce sobre a vítima. Bom, em fevereiro de 2020, Harvey foi considerado culpado de 2 das 5 acusações que ele respondia perante a justiça americana. A sentença foi dada pela Corte Penal Estadual de Manhattan e foi considerado um veredito histórico, principalmente para o movimento Me Too. Ele foi condenado por crime em primeiro grau, que foi o sexo oral forçado, e por ato sexual criminoso em terceiro grau, que foi o sexo sem consentimento expresso, mais conhecido como estupro. E ele vai ter que cumprir 23 anos de prisão. Horas depois de deixar a corte, depois da sentença, Harvey começou a sentir dores no peito. Depois da condenação, ele foi levado a um hospital, onde ele passou por uma cirurgia cardíaca. Mas no dia 18 de março de 2020, ele foi levado para um presídio de segurança máxima, onde ele permanece até os dias de hoje. Lembrando que esse não vai ser o único julgamento de Harvey Weinstein, tá? Porque ele ainda responde por casos semelhantes, mas que são competências de outros estados. Por exemplo, ele também vai ser julgado pela Corte de Los Angeles. Sabe o que é pior disso tudo? É que, além, obviamente, de que todas essas mulheres foram vítimas de violência sexual, é que mesmo depois de 2 exposeds, de 2 dos maiores veículos de informação do mundo, The New York Times e a revista The New Yorker, mesmo depois de várias atrizes mundialmente famosas vierem a público e relatarem os casos de assédio, mesmo depois do respaldo da polícia de Nova York para com a revista The New Yorker diante de 13 relatos das vítimas, a palavra dessas mulheres ainda é questionada, ainda é colocada à prova, ainda são desacreditadas. E mesmo depois de anos
dessa verdade oculta dos tapetes vermelhos, porque isso é um boato, né, que agora não é mais boato, que corre há muitos anos. Olha só, ele foi condenado por uma coisa que ele fez em 2006. Imagina o que esse cara fez de 2006 a 2017, quando ele foi exposto. Tem muita mulher que sofreu na mão desse cara. Muito. E as perguntas ainda são: por que você deixou isso acontecer? Por que você não fugiu? Por que você foi na reunião com ele? Sendo que as perguntas deveriam ser única e exclusivamente voltadas ao comportamento dele. Enfim, eu deixo aqui também a minha profunda admiração à coragem dessas mulheres de denunciarem e a todas as mulheres no geral que reportam crimes de violência sexual. Em suma, é isso. Eu prometo atualizar vocês assim que forem saindo os novos desdobramentos sobre o caso e saibam que eu vou adorar acompanhar ainda mais a queda histórica de Harvey Weinstein, junto com vocês, tá? Beijo e até o próximo vídeo.